Bem-vindos, alunos! Meu nome é Eni Rocha e a aula de hoje é de língua portuguesa e vamos falar sobre tipologia textual. Eu trouxe para vocês 3 gêneros textuais: a notícia, a receita e a fábula. A notícia tem a finalidade de expor um fato, enquanto que a receita tem a finalidade de instruir o leitor a preparar um determinado prato culinário. E a fábula tem a finalidade de contar uma história. A tipologia textual vai distribuir esses gêneros textuais de acordo com a sua finalidade, de acordo com a sua característica. Eu quero apresentar para vocês 6 tipos textuais: o narrativo, o descritivo, argumentativo, expositivo, o prescritivo e o injuntivo. Vamos começar com o texto do tipo narrativo. O texto do tipo narrativo tem que apresentar algumas características, como, por exemplo, o narrador, que pode ser o narrador personagem ou o narrador observador. Todo texto narrativo tem que ter personagens, que são as pessoas que vão conduzir a ação da história. Todo texto narrativo apresenta um tempo, como, por exemplo, pode ser aquela história pode acontecer em 5 minutos, pode acontecer em 2 dias e por aí vai. O espaço está relacionado com o lugar, o ambiente que ocorre as ações. E o enredo está relacionado com as ações, que toda a história tem um começo, um meio e um desfecho. Vamos a algum exemplo aqui no slide? Temos aqui a história em quadrinho. Podemos observar os personagens, podemos observar que a passagem do tempo e do enredo é transmitida pelos quadrinhos. Então, e temos também o cenário. O cenário aqui pode ser a casa da Mônica ou do Cebolinha, pode ser, e também temos o cenário da rua, né, onde os personagens estão. Assim, outros gêneros textuais que fazem parte do tipo narrativo, podemos citar a fábula, a crônica, o conto, o romance. Vamos para o próximo? Temos também o texto do tipo descritivo, que apresenta características e detalhamentos. Podemos dar características de pessoa, de lugar, de tempo, do clima, objeto, de qualquer coisa. Também temos a presença de adjetivos e verbos estáticos de ligação, como, por exemplo, os verbos ser e estar. Também está presente em outros tipos textuais. É muito raro nós encontrarmos um texto que seja 100% descritivo. Geralmente, o texto descritivo está apoiado em outros tipos de texto. Trouxe aqui para vocês no exemplo, aqui no slide, uma crônica em que o autor descreve um personagem. Vamos ler um pouquinho? Magricela como a Olívia Palito, mulher do Popeye. Parecia um galho seco dentro do vestido escuro. Percebam que é como se o personagem estivesse à nossa frente, pois o autor conseguiu descrevê-la tal qual a gente consegue imaginar ela na nossa frente. Então, esse é um exemplo de texto descritivo, lembrando que está apoiado num tipo narrativo. Vamos para o próximo? Temos aqui o texto argumentativo, que é a defesa de um ponto de vista,
também tem como objetivo convencer alguém por meio de argumentos. É também usado a língua formal, a língua culta da língua portuguesa. Aliás, a linguagem culta da língua portuguesa. Também tem como objetivo expor, refletir e analisar as ideias. Trouxe para vocês como um exemplo uma resenha crítica de um filme. Crítica do filme Dois Irmãos, uma jornada fantástica. Vejam que no título o resenhista ele já dá indícios sobre a sua opinião sobre o filme. O título é Pouca Magia em uma Road Trip. Então, ó, pouca magia. Então, isso não quer dizer que o filme seja ruim. Isso é a opinião de alguém. Então, o texto argumentativo vai transmitir a opinião de alguém. Vamos a algum outro exemplo que tem no texto? Isso posto, talvez Dois Irmãos seja um filme simples demais para uma animação da Pixar, sem grandes surpresas na história. Apesar de uma construção de mundo interessante, mas por incrível que pareça, o que falta é encanto e magia. Então, essa é a opinião do resenhista. Tá certo? Então, outros gêneros textuais que fazem parte do tipo argumentativo, podemos citar o artigo de opinião, o editorial, são alguns exemplos de texto argumentativo. Vamos para o próximo? O texto expositivo. Ele vai apresentar uma sequência explicativa. Não emite opinião. Então, a gente não vai ver a opinião aqui, não. É só a exposição de algo. Então, expõe fatos e informações e transmite informações de forma clara e objetiva. Vamos aqui no exemplo, no slide. Temos o verbete enciclopédico da palavra iceberg. Então, esse texto vai apresentar o que é um iceberg. Então, o que é um iceberg? Um iceberg é um grande pedaço de gelo que flutua no oceano. Então, o texto não tem opinião, não tem argumentos, ele apenas explica. Outros exemplos de textos expositivos, o verbete do dicionário, também temos a notícia que expõe o fato. Vamos para o próximo? Temos aqui o texto injuntivo, que tem como objetivo orientar o leitor a seguir um determinado caminho. São usados verbos no imperativo e tem o objetivo de chegar a um resultado. Um exemplo que nós vimos no começo da aula é a receita culinária. Então, a receita ele vai orientar o leitor, assim, o passo a passo de como fazer um determinado prato. Então, ele não vai transmitir opinião, não vai contar história. Então, ele só vai orientar você a fazer aquilo. Outros gêneros textuais que estão presentes no tipo injuntivo são tutoriais, são manuais de instruções, que, por exemplo, você pode comprar uma geladeira e tem ali o manual de como instalar a geladeira. Então, isso é um exemplo de texto injuntivo. E por último, nós temos o texto prescritivo. Ele tem o objetivo de instruir o receptor acerca de um procedimento. Percebam que o texto prescritivo e o injuntivo podem ser semelhantes, mas tem uma pequena diferença. O texto prescritivo exige que o receptor proceda de determinada maneira. É diferente do injuntivo que orienta.
Então, eu oriento que você coloque 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de farinha. Agora, o texto prescritivo vai exigir que você proceda de determinada maneira e não permite que eu faça uma coisa contrária daquilo que está escrito. Vamos para um exemplo aqui no slide? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou ler apenas um trecho para vocês. O artigo 4º é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, à educação, ao esporte e assim por diante. Então, no Estatuto, está exigindo que o que está escrito nele, no texto, as pessoas devem seguir. Não pode desvirtuar esse caminho, porque é uma lei. Então, esse tipo de texto nós chamamos de texto prescritivo. Outros textos que fazem parte do tipo prescritivo são a Constituição, decretos, editais de concurso, são exemplos de leis, de frases, de sentenças que não permite que o leitor faça diferente daquilo que está escrito. Bom, foi um prazer ficar aqui com vocês nessa aula e a gente se vê na próxima.